18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto. Boa noite pra você em 100,7, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você também que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18 horas News. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Censo revela que Manaus é a 7ª cidade mais populosa do país. E na contramão do país, a população do Amazonas cresceu acima da média nacional nos últimos 12 anos. O governo federal libera mais 300 milhões de reais para o programa de carros populares. Ainda em Brasília, segue o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele pode ficar inelegível até 2030. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa, você que vem aí no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, dando sequência nessa programação. Estamos começando mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia pra você. Hoje é quarta-feira, 28 de junho de 2023, é o ano no ar. 18 horas. Olha só, hein? Chegamos à marca de 203 milhões de pessoas no Brasil. É o que revelam aí dados do primeiro resultado do Censo Demográfico do país, divulgados hoje pelo IBGE. Os números são referentes a 2022, ou seja, 12 anos depois do último censo, Karime. Carlão, é muita gente, viu? A população no Brasil cresceu 6,45% desde a edição anterior da pesquisa, em 2010. Mas o número vem abaixo do esperado pelo IBGE, que previa mais de 207,7 milhões de habitantes no país. O levantamento revela que a taxa média de crescimento da população no país nesses 12 anos foi de 0,52% ao ano, o menor nível da série histórica, e as regiões sul e sudeste puxaram o crescimento da população brasileira. E o Amazonas é exceção, claro, né, Carlão? Porque ainda segundo o levantamento, a população aqui do estado cresceu acima da média nacional nos últimos 12 anos. Enquanto a média de crescimento no país foi de 0,52%, como você falou, o Amazonas registrou um crescimento de 1,3%. A população do estado hoje é de 3.941.175 habitantes. E desse total, a população de Manaus concentra mais de 2.063.000 moradores, um crescimento aí de 14,5% desde o último censo do ano de 2010. Mas o município de Iranduba foi o que mais se destacou em crescimento em todo o país, com um aumento de 139%. E a repórter Odineia Araújo analisou os dados e aqui do Amazonas em especial e traz os detalhes pra gente agora. Odineia. Os dados do Censo 2022, divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam um novo cenário da população brasileira após a morte de mais de 700 mil pessoas vítimas da Covid-19. A pandemia da Covid, aliás, foi o motivo de a coleta de dados do censo não ter ocorrido em 2020, uma vez que o censo é realizado a cada 10 anos. Os recenseadores levantaram que a população do país hoje é de mais de 203 milhões. Desse total, 3.941.175 moradores estão aqui no Amazonas. A população do estado, aliás, cresceu acima da média nacional nos últimos 12 anos, de acordo com o Censo 2022. Enquanto a população brasileira cresceu em média 0,52%, no Amazonas o crescimento foi de 1,3%. Somente Manaus cresceu 14,5% de 2010 para 2022. Com isso, a população da capital, que no último censo era de 1.802.000 habitantes, saltou para 2.063.547 moradores. De acordo com o superintendente do IBGE no Amazonas, José Euclésson Mendes Coelho, Manaus está entre as capitais que mais cresceu nos últimos 12 anos. Entre 2010 e 2022, o Amazonas cresceu cerca de 458 mil habitantes. Manaus está entre as capitais do estado que mais cresceram no período, incorporando 261 mil pessoas, cerca de 14% de crescimento em relação a 2010.
Em número de domicílios, o Amazonas saltou de 800 mil para 1.300.000, com um crescimento de cerca de 63%. Piratuba foi um destaque nacional, pois aumentou 139% em relação a 2010. Para nós do IBGE, existe uma máxima que diz: não se faz censo sozinho. Por isso, queremos agradecer a cada morador que abriu sua porta para os nossos recenseadores. O censo de 2022 no Amazonas, de acordo com o IBGE, chegou a todas as localidades, desde ribeirinhos, assentados, comunidades indígenas. E parte desse alcance foi possível graças à tecnologia. Foram usados vários sistemas de transporte, desde canoa até helicópteros. No total, 1.440 recenseadores coletaram dados somente no interior e outros 1.657 aqui na capital. Segundo o coordenador do Censo 2022, Francisco Braz Silva, até mesmo guias e tradutores foram necessários para atingir os indígenas e estrangeiros. A operação foi pensada para que todos tivessem suas atividades bem distribuídas. Por isso, todos foram importantes para a execução do censo. Na capital, tivemos muitos equipamentos de coleta assaltados. Já no interior, municípios como Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Ataraia do Norte mereceram nossa atenção, pois trata-se de municípios grandes com população indígena e ribeirinhas espalhadas pelo território. O censo 2022 também trouxe a informação de que a taxa média de crescimento da população do país atingiu entre os anos de 2010 e 2022 o menor nível da série histórica iniciada há 150 anos. O Sudeste se mantém como a região mais populosa, com quase 42% da população brasileira, seguido do Nordeste, com 26%. O Norte é a quarta região mais populosa do país, concentra 8,5% dos brasileiros. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h08 em Manaus. Seguinte, esses são os números parciais do censo, que além de verificar exatamente qual o tamanho da população, também levanta dados aí sobre saneamento básico nas moradias e sobre as características dos moradores, como idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade e ainda renda, Karime. Pois é, e por que isso é importante, gente? São informações essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para realizar assim os investimentos em cada região do país. Interfere, por exemplo, na distribuição das transferências de verba da União para estados e municípios e ajuda a identificar qual a área prioritária, se é na saúde, educação, habitação, transporte ou energia. E como aí os dados atrasaram esse ano, não haverá mudança na distribuição da verba do governo federal. Isso porque o Tribunal de Contas da União estabeleceu que seriam aplicados aí os mesmos parâmetros de distribuição utilizados no ano passado. Para 2024, no entanto, esses números ainda não foram definidos. Agora 6h09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, o Tribunal Superior Eleitoral, no tribunal lá o placar é de 1-0 pela condenação de Jair Bolsonaro pelo crime de abuso de poder. O relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade do ex-presidente até 2030. Pois é, e depois da leitura do parecer e do voto do relator, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a sessão. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Olá, Cadu, muito boa noite, Cadu. A gente até começou a falar sobre esse assunto ontem, mas exatamente na hora que a gente estava conversando, eles estavam começando os trabalhos dessa nova sessão do julgamento de Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá, o julgamento prossegue amanhã, quinta-feira, com um provável pedido de vistas. E se isso acontecer, o que a gente pode ler nessa situação? Que a defesa de Jair Bolsonaro vai ganhar mais tempo, não é? Conta pra gente. Muito boa noite, Cadu.
Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, pelo regimento do TSE, o pedido de vistas vale 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias. Então, passando desse período ao todo de 60 dias, o processo volta ao julgamento automaticamente. E a defesa de Jair Bolsonaro espera ansiosamente por um provável pedido de vistas do ministro Raul Araújo, que é o próximo magistrado a manifestar voto logo após o relator, que foi ontem. O próximo vai ser ele. Mas nos bastidores, Karime, a informação é de que essa possibilidade é bastante remota, viu? As coisas mudam de ontem para hoje. Não dá para contar com essa possibilidade. Porém, existe sim a chance de unanimidade do colegiado pela condenação de Jair Bolsonaro. Seria uma derrota acachapante para o líder da extrema-direita. Ontem à noite também foi um dia importantíssimo, né, em que o relator do processo, o ministro Benedito Gonçalves, manifestou voto a favor da condenação de Bolsonaro e torná-lo inelegível até 2030. Então vamos ouvir o trecho final da fala do ministro Benedito Gonçalves. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados, desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovada nos autos. 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro e corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, falando aí do resultado de ontem, tornando inelegível o Bolsonaro até 2030. Cadu, e amanhã esse julgamento prossegue, não é? Isso, Karime. Bolsonaro, então, por enquanto perde por 1-0, né? Amanhã pode ser um dia também decisivo, porque o voto do ministro Raul Araújo, que é o magistrado alinhado à direita bolsonarista, vide as suas últimas decisões, né? Isso aí vai ditar os rumos do julgamento. Então vale lembrar, Karime, não está em jogo aqui só o futuro de Bolsonaro, do ex-presidente da República. Está também em jogo essa força política que é o bolsonarismo. Existe a direita moderada, existe a direita conservadora e existe o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, Karime, tem muito voto e isso é muito importante para garantir as eleições no ano que vem. O PL está de olho nas eleições do ano que vem, as eleições municipais, e precisa muito de Bolsonaro para eleger milhares de prefeitos e vereadores em todo o país. Então há esse contexto político por trás desse julgamento e fechando esse assunto, o julgamento ele continua amanhã a partir das 9 horas e dá para acompanhar pela internet no canal do YouTube do Tribunal Superior Eleitoral, que é Justiça Eleitoral. Vai lá no canal a partir das 9 horas. Houve um atraso ontem também, né? Então deve se atrasar amanhã também. Agora, mudando de assunto, rapidinho, Karime, ainda falando de TSE, o presidente Lula nomeou a advogada Edilene Lobo, do estado de Minas Gerais, para ser ministra substituta da Corte Eleitoral, do TSE. Né? Ela é a primeira mulher negra a assumir esse cargo. Edilene tem uma relação muito próxima ao presidente Lula e ao PT, já que ela foi advogada de Dilma Rousseff. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, o governo federal anunciou 442 bilhões de reais em crédito, tanto para o empresário rural quanto para a agricultura familiar. Parece aí que o presidente Lula está abrindo aí o cofre, né, para o agronegócio, que aí é um setor que está meio alinhado aí com o ex-presidente Bolsonaro. É isso mesmo, Cadu, que está acontecendo? Isso mesmo, Carlão. Ontem o governo lançou o Plano Safra Empresarial Rural e hoje lançou o Plano Safra para a Agricultura Familiar. Ou seja, o Plano Safra foi dividido em dois.
Esses 2 programas aí somam 442 bilhões de reais, que é um valor muito maior em relação ao que foi disponibilizado no ano passado na gestão de Jair Bolsonaro. Com o Plano Safra turbinado agora, Carlão, o presidente Lula consegue aí matar 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ele conseguiu se aproximar um pouco mais dos setores do agronegócio, que são setores ainda ideologizados e também críticos a Lula, né? Está muito apegado ao ex-presidente pela sua forma de gerir e de lidar com o agronegócio. E segundo ponto, ele ficou de bem com a sua base eleitoral, que são os pequenos agricultores, né? O Plano Safra, ele contemplou bastante os grandes empresários durante o governo de Bolsonaro, e os pequenos agricultores ficaram esquecidos principalmente nos últimos 2 anos. Então agora ele está trazendo os pequenos produtores, principalmente aqueles produtores de orgânicos e tal, aqueles pequenos que produzem pouco, que tem pouca terra, então está trazendo para próximo do governo por meio do Plano Safra. E o Plano Safra empresarial vai ter um aporte aí de 364 bilhões de reais. E o Plano Safra para a Agricultura Familiar, que contempla também o Pronaf, vai ter um aporte aí de quase 78 bilhões de reais. Nos 2 programas houve uma pequena redução de juros, né, que era a grande reclamação dos produtores. E também vai ter incentivo para a sustentabilidade. Quem utilizar de tecnologias que resultem na preservação ambiental vai ter juros reduzidos ainda mais. Então, como você disse, Carlão, o governo abriu a gaveta e chamou os produtores rurais para conversar. E claro, os setores do agro ficaram satisfeitos, embora estejam reclamando ainda das taxas de juros. Estão fazendo aquela cara feia, mas gostaram no fundo, viu? Esse foi o agrado do setor ao setor do agro, viu, Carlão? E para a indústria, o governo hoje prorrogou o programa de incentivo à compra do carro novo. Karime, minha querida, não é o carro popular. Carro popular, esquece, não existe mais. Não existe mais, né? O que existe é carro caro. Que nunca existiu, Mas é verdade. Não, carro popular até os preços da época do Temer, ele lançou essa questão de carro popular e chegou a ser vendido aqui no Brasil a 30 mil. Não é assim o preço. 30 mil, não lembro. Hoje acabou-se, né? Sim. Chegou a ser vendido a 30 mil. Eu lembro que o Fiat tinha um 47 quando lançou lá atrás. Eita, aí ele já tinha um preço. Aí você já. Não, foi carro popular. Já revelou a idade dele aí. Aí a proposta do governo Temer, e realmente, em 2014, você conseguia até comprar esses preços. Agora, com essa redução aqui em Manaus, eu estava vendo aqui, Cadu, teve redução da Fiat aqui em Manaus, por exemplo, de 68.990, sai aí a 58.990, lá da Volkswagen, um Polo, de 82.290, está saindo aí 69.990. Reduziu bastante, mas diga lá, não chega a ser popular, sem dúvida. Para quem é Uber, né? Quem trabalha com transporte de aplicativo ajuda muito, né? Para trocar o carro, mudar aí, ter um novo instrumento de trabalho, né? Passar o carro velho adiante e trocar na concessionária e trocar por um novinho, né? De qualquer forma, é uma ótima notícia para a indústria, gente, que vive aí um momento de aumento nas vendas, né? E também uma ótima notícia para o consumidor que está tendo essa oportunidade, né? De trocar o carro, né? De também comprar o primeiro carro zero a um preço menos absurdo, né? Porque estava demais, né? Tomara que permaneça por bastante tempo. Porém, esse programa ia encerrar agora na primeira semana de julho, mas como o governo aumentou o valor do incentivo de 500 milhões para 800 milhões, é possível que esse programa de desconto aí role por mais alguns dias. Não dá para saber por enquanto, o governo ainda vai falar oficialmente sobre esse assunto. Não dá para saber quanto tempo vai durar, porque não se trata de dias, Karime. É bom a gente explicar isso para os nossos ouvintes. É quando esse valor aí de 800 milhões acabar, aí acaba a promoção, né? Ou seja, quanto mais gente comprar, esse valor, esse descontão aí, esse saldo vai acabando e aí acabou o programa. Vai chegar uma bela hora na loja e vou dizer, olha, o programa acabou. Então é bom correr, resolver logo a situação e trocar de carro. Carlão e Karime. Quem puder, corre aí, sem dúvida. Cadu, agora vamos falar de CPI das ONGs, um assunto muito importante aqui pra gente da região amazônica. A CPI que está acontecendo no Senado Federal. Quais são as novidades e quem deve ser chamado para prestar depoimento?
Karime, 3 pessoas aí foram convocadas para prestar depoimento no dia 4 de julho próximo, né? É a Luciene Caiabe, que é liderança do movimento agroindígena. Ela é bastante crítica à atuação das ONGs. Também tem o produtor rural Marcelo Norquei Duarte Pereira, é o conselheiro da área de prestação ambiental Triunfo do Xingu, lá no estado do Pará. Ele também tem várias críticas a fazer com relação à atuação das ONGs. E o líder comunitário Miguel dos Santos Correia, cacique da aldeia Bragança, também no estado do Pará. Todos eles aí vão ser chamados na mesa no dia 4 de julho para falar como tem sido a atuação das ONGs nessas comunidades aí. Com certeza eles vão fazer um discurso bastante crítico. No dia 11, quem vai prestar depoimento é o ex-ministro Aldo Rebelo, que era ex-ministro da Defesa, né? Ele é conhecido aqui em Brasília por ter um conhecimento mais aprofundado sobre a Amazônia e foi um pedido feito do senador Plínio Valério para que ele prestasse depoimento. Então são 4 depoimentos que foram aprovados na sessão de ontem. Então ontem, nessa reunião, além desses requerimentos de depoimentos que foram aprovados, a CPI ouviu o líder Yanomami Alberto Brazão Góes, que fez um discurso muito crítico contra o trabalho das ONGs, que, segundo ele, exerce uma função que não vem favorecendo os povos indígenas, incluindo os Yanomami. Então vamos ouvir o discurso de Alberto Brazão. Nós, Yanomami, nós não somos serviçais de outro ser humano. Nós não somos um mero ajudante de um outro ser humano, porque nós somos os verdadeiros seres humanos da floresta. Nós já sabemos como lidar com a nossa floresta. Nós não precisamos que ONGs de lá do estrangeiro diga como é que Yanomami vai cuidar da nossa terra, da nossa floresta, porque nós somos os verdadeiros antropólogos do nosso povo. Nós somos os ambientalistas do nosso povo. Por que é que ONGs, principalmente americanas, dizer como Yanomami deve viver na grande floresta? 18 horas. A gente acompanhou a fala lúcida do líder indígena Yanomami, Alberto Brazão Góes, na ONG, né? Quer dizer, na CPI das ONGs no Senado Federal, né, Ele está certíssimo no seu comentário, né? Assertivo demais. Exato, exatamente, Carlão. Certíssimo. E essas lideranças indígenas aí, Carlão e Karime, eles vão fazendo discursos que vai elucidando aí a situação, o envolvimento dessas ONGs nas comunidades indígenas. Então é possível que essa CPI vai emplacar realmente com esses depoimentos acalorados, né, lúcidos, como vocês disseram, que vai mostrar essa situação. E como a gente falou, essa CPI, ela não pode ser tratada como antagônica ao governo, ela vai ser boa para o governo que precisa disciplinar a sua política ambiental. Agora, Karime, também participou dessa sessão ontem o líder Baniwa da comunidade Castelo Branco em São Gabriel da Cachoeira, o Valdecir Baniwa. Ele também acusou as ONGs de impedir a chegada de recursos fundamentais de assistência social para essas comunidades indígenas, prejudicando, sobretudo, a saúde dos indígenas daquela região. Volto com vocês, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Cadu. 6h24, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, os voos clandestinos na terra indígena Yanomami caíram 90% em 5 meses de combate ao garimpo ilegal na região. Segundo o balanço divulgado pelas Forças Armadas em Boa Vista, a Operação Ágata Fronteira Norte apreendeu 30,9 milhões de reais em objetos, Karime. Carlão, a operação também apreendeu 42 toneladas de cassiterita, óxido natural, do qual se extrai minério de estanho. As ações são realizadas pelo Comando Operacional Conjunto Amazônia. Envolvem parcerias entre Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira. Mix. Daqui a pouco aqui no 18 horas, o Festival de Parintins. Quem ficar em Manaus vai poder acompanhar as apresentações num telão montado no centro da cidade. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora
Agora nós vamos conferir aqui no 18 horas a previsão do tempo. Tempo e temperatura e é para amanhã. Amanhã, quinta-feira. É com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo para amanhã, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 44% e 91%. Olha só, em Rio Negro ele desceu 3 centímetros de ontem para hoje. Nesta quarta-feira marcou a cota de 28 metros e 10 centímetros lá no Porto de Manaus. 18 horas. Olha aí, o Polo Industrial de Manaus faturou 55,75 milhões de reais nos primeiros 4 meses deste ano. O resultado representa um crescimento de 3,98% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Em dólar, o faturamento também registrou aumento que foi de 2,04%. Entre janeiro e abril deste ano, o Polo movimentou 10,93 bilhões de dólares. Karine. Os dados foram divulgados hoje pela Suframa e nesses primeiros meses do ano, as empresas do Polo também exportaram mais, registrando a soma de 194,70 milhões de dólares. O valor representa crescimento de 23,06% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os segmentos em destaque foram bens de informática, eletroeletrônicos e 2 rodas. Falando agora de Festival Folclórico de Parintins. Hoje o deputado estadual Ednailson Rosenha disse que há exatamente 35 anos Amazonino Mendes, então governador do Amazonas, inaugurava o Bumbódromo. A data foi lembrada pelo deputado como um marco na história da cultura amazonense. O deputado estadual disse que o ex-governador mostrou que era um político de visão e conseguiu prever o potencial do Festival Folclórico de Parintins. No primeiro ano de festa no Bumbódromo, Amazonino Mendes convidou autoridades de vários países para mostrar a grandiosidade da cultura aqui do Amazonas. E não foi tarefa fácil, não. A Amazonina enfrentou muitas dificuldades e duras críticas da imprensa e, inclusive, da população por construir um elefante branco numa ilha praticamente remota no Baixo Amazonas. E hoje, no aniversário de 35 anos do Bumbódromo de Parintins, o deputado estadual Rosenha destaca que foi graças a essa visão de Amazonino que os bumbais de Parintins fortaleceram o nome do Amazonas no roteiro turístico internacional. Olha só, festival que começa sexta-feira, dia 30, depois de amanhã. E quem não puder viajar vai conseguir acompanhar a disputa entre Garantido e Caprichoso aqui em Manaus. O governo do estado montou um telão ao ar livre. Fica no Largo de São Sebastião e vai transmitir ao vivo e em cores, Karine, o Festival Folclórico. Olha aí. Maravilha! E para entrar no clima, gente, amanhã, quinta-feira, em Parintins, acontece a Festa do Visitante a partir das 7 da noite. E quem ficou aqui em Manaus já vai poder acompanhar ao vivo no telão do Largo. Boa. Para conferir toda a programação, passeios turísticos, além de serviços oferecidos durante o festival, é só acessar o site Parintins2023, tudo junto, .am.gov.br, que foi lançado hoje pelo governo do Amazonas. Enquanto o festival não começa, segue intensa movimentação de quem vai viajar para Parintins, o que causa também aí o maior fluxo de trânsito na região do Porto de Manaus, Karine. Exato, tá apinhado de gente, a movimentação tá frenética. E para gerenciar esse trânsito aí no entorno do Porto, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana montou uma força-tarefa. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo e conta mais sobre essa operação. Muito boa noite, André, tudo bem? Então, quais os dias aí com maior expectativa de movimento, André? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karine, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, essa grande movimentação está prevista para amanhã já, ou seja, nesta quarta e quinta-feira é esperado um aumento da movimentação no local e sexta-feira também, isso devido ao embarque dos brincantes que estão indo para o Festival Folclórico de Parintins neste fim de semana, bem movimentado ali no Porto de Manaus. E nesta operação são 15 agentes de trânsito atuando nas imediações do Porto de Manaus e, segundo eles, a ação é para oferecer maior conforto aos motoristas que trafegam nessa área da capital. Quem já foi ali nas proximidades, né, na rua, sabe como é que é o trânsito, é bastante agitado por ali, então por isso que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana frisa que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro,
ficar estacionado em local proibido e devidamente sinalizado é uma infração de natureza média, e aí gera multa. Essas multas aí vão entre R$ 130,16 e além de perda de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, a conhecida CNH. No entanto, existem outras multas de estacionamento irregular que chegam a custar R$ 293,47, e essa é mais grave, Karime Carlão, que aí fica com menos 7 pontos aí na carteira. Então vai haver essa fiscalização justamente aí para tentar liberar mais o trânsito ali e dar mais folga ali para quem está indo de veículo e não estacionar em locais proibidos. Então está sendo feita essa fiscalização. Isso aqui na cidade de Manaus. Já lá no município de Parintins, o Detran aqui do Amazonas está sendo o responsável por coordenar o tráfego viário durante todo o período do festival, que vai acontecer agora a partir do dia 30. Inclusive, os trabalhos de organização, controle e fiscalização do trânsito na cidade já iniciaram no último sábado e seguem até o dia 3 de julho, que é um dia após a apresentação do Caprichoso Garantido. Segundo o Detran, é a primeira vez que o órgão cria rotas e desvio nos pontos de maior circulação de pessoas e veículos, isso com o objetivo de facilitar o acesso às localidades. Agora, Karime Carlão, além dessas fiscalizações, há também a operação do IBAMA, né? Já foi falado aqui antes, né, matéria, já foi falado também aqui por meio de nota que é crime utilizar penas e plumas de origem animal para a produção de fantasias e alegorias, né, incluindo também as carnavalescas. E essa infração é sujeita a multas de 5 mil a 2 milhões de reais, aplicada progressivamente em caso de reincidência. E para o uso dos adereços no festival e comercialização, é permitido somente utilizar materiais sintéticos de produção exclusivamente industrial, devendo o poder público estabelecer incentivos para a substituição de penas e plumas naturais. E aqui, que está acontecendo aqui no estado do Amazonas, o IBAMA, fez uma operação que se trata da operação Não Tire as Penas da Vida, que foi realizada no município de Parintins, aqui no interior do Amazonas, e segundo então o Joel, né, o Joel Bentes Araújo, que é o superintendente do Amazonas, ele disse aí que a operação desmantelou uma rinha com 111 galos em situação de maus tratos, além aí de ter apreendido 6 animais silvestres que foram devolvidos ao seu habitat natural. Essa operação acontece desde o dia 19 de julho. Vamos saber o que aconteceu aí com o superintendente Joel. Vamos ouvir agora. Nós já fizemos ali algumas atividades, como a fiscalização de atividades madeireiras, onde foram apreendidos mais de 100 metros cúbicos de madeira. Nós também descobrimos ali 200 metros cúbicos de madeira no saldo ilegal. Nós desarticulamos uma rinha de galo, onde mais de 100 galos viviam em situação de maus tratos, e também já apreendemos artesanatos confeccionados com parte de animais silvestres. A madeira, ela já foi encaminhada para os projetos da Prefeitura através de doação, os galos entregues à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e os artesanatos vão ficar sob a responsabilidade do IBAMA para futuros trabalhos de educação ambiental. 18 horas. A gente ouviu aí o superintendente do IBAMA aqui no Amazonas, o Joel Bentes Araújo, e até o momento os resultados parciais da operação incluem multa no valor de mais de 61 mil reais, além dos processos administrativos que os autores irão responder por essa infração, na verdade por esse crime, né? E ainda de acordo com o superintendente Joel, as ações de combate aos ilícitos ambientais durante o Festival Folclórico de Parintins, eles vão continuar. Vamos ouvir novamente. A ação vai continuar durante todo o Festival Folclórico de Parintins, então nós gostaríamos de fazer um alerta para toda a sociedade para o comércio e a utilização de artesanatos feitos com parte de animais silvestres que configuram crime diante da Lei de Crimes Ambientais 9.605 e do Decreto 6.514. 18 horas.
superintendente aí do IBAMA aqui no Amazonas, Joel Bentes Araújo, muito obrigado pela participação. Ele sempre está aqui, né, Karime Carlão, participando com a gente, falando sobre as ações. Ajudando a gente com informações, sem dúvida. Isso mesmo. Então amanhã eu volto trazendo mais informações aí sobre esses últimos dias de preparação para o 56º. Exato, a expectativa é grande, né, André? E você falou do Detran, que o Detran está lá ajudando a movimentação lá na rua, no porto ali. Em Parintins, o Detran do Amazonas também está ajudando no translado das alegorias, tanto de Caprichoso quanto do Garantido, para chegar, né, até o Bumbódromo. Ao todo, são 21 alegorias que o Detran está desde o último domingo ajudando aí a tirar dos galpões para chegar até o Bumbódromo e aí fazer todo o festival marcado para começar nesta sexta-feira. Depois de amanhã. É isso. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, lá de Parintins nós voltamos para Manaus e vamos continuar falando de festival, que é o Passo a Passo. A prefeitura já começou a movimentação para a edição deste ano do Passo a Passo. Hoje, inclusive, foi o lançamento do edital para a cota de patrocínio, Karime. Então, Carlão, o festival que leva o nome de #SouManaus Passo a Passo 2023 e já é considerado aí o maior de artes integradas do norte do país. Está programado para acontecer no feriado da Semana da Pátria, como explica a repórter Nathalie Moraes, não, Odinê Araújo. Odinê. O edital número 007/2023 dispõe sobre a seleção de propostas para a cota de patrocínio do maior festival de artes integradas do Norte, o #SouManaus Passo a Passo 2023. Os detalhes do processo e o formulário de inscrição do potencial patrocinador estão disponíveis no Diário Oficial do município e também no portal da Manaus Cult, que é a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. É só clicar na aba Editais. Os interessados devem protocolar inscrição até o dia 21 de agosto e, improrrogavelmente, no protocolo da sede da Manaus Cult, na Avenida 7 de Setembro, de 8 da manhã até às 5 da tarde. Também é preciso enviar ficha de inscrição e toda a documentação relacionada devidamente lacrada, envelopada e identificada. O diretor-presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, destaca que o objetivo da prefeitura com o lançamento do edital é trazer economia para os cofres públicos e elevar o nível do evento, dando condições de competitividade iguais com os demais eventos turísticos do país. E dentro desse contexto de elevar o nível, lançamos em parceria com o Comitê Gestor Estratégico Municipal o edital de patrocínio do SouManaus, para que, além de economicidade, consigamos definitivamente consolidar o festival como o maior do país. Estamos falando de um mega evento distribuído em 10 áreas de ocupação, dentro do centro histórico da cidade, com 8 horas de programação durante 3 dias. Ainda conforme Oswaldo Cardoso, serão mais de 240 horas de imersão cultural e com meta de entrar para os grandes eventos culturais do país. Totalizando mais de 240 horas de imersão e experiência artístico-cultural, tendo 2 palcos principais e com expectativa de público de mais de 350 mil pessoas. Sem dúvida alguma, somos o maior do Norte, mas almejamos entrar na rota do turismo de eventos do país. O festival SouManaus Passo a Passo 2023 acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico de Manaus. Odinê Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h38. Atenção, motorista, essa é pra você, hein? Principalmente aí os profissionais, os de carteira lá em cima. O exame toxicológico que aponta o uso de drogas e outras substâncias psicoativas no organismo voltou a ser obrigatório para motoristas profissionais que possuem carteira de habilitação nas modalidades C, D e E, Karime. E a medida entra em vigor neste sábado, gente, a partir do dia 1º de julho. Vetos do presidente Lula garantem que motoristas flagrados dirigindo com resultado positivo no exame não percam aí o direito de conduzir outros veículos. Condutores com menos de 70 anos devem repetir o exame a cada 2 anos e meio. Maiores de 70 podem renovar o exame juntamente com a CNH ou também pode ser a cada 3 anos. 18 horas.
E agora nós vamos falar de um assunto grave que ocupa a todos: os crimes cometidos através de um aplicativo de mensagens que é o Discord. Nesse aplicativo, menores de idade estão sendo aí expostos a conteúdos, Karime, perturbadores, hein? No mínimo perturbadores, né, Carlão? Uma reportagem exibida pelo Fantástico no último domingo mostrou esse ambiente perturbador do Discord. São vídeos e conversas que incentivam a pedofilia, automutilação e crueldade contra animais. Tudo ao vivo, a partir de chantagens e desafios criados por criminosos. Verdadeiros predadores sexuais que buscam preferencialmente meninas menores de idade. Olha aí, na investigação foi revelado como os criminosos violentam, humilham e exploram sexualmente crianças e adolescentes. Mas, segundo a polícia, essa é só a ponta do iceberg. Para falar sobre esse assunto e como prevenir, o repórter André Meirelles conversou aí com especialistas sobre esse tipo de crime. Ele traz, né, Karime, pra gente agora os detalhes. Nós vamos acompanhar. O aplicativo de mensagem conhecido como Discord foi o alvo em que os criminosos encontraram uma brecha para expor conteúdos perturbadores para menores de idade. Vídeos e conversas que incentivam a automutilação, todo tipo de crueldade contra animais e pedofilia são os conteúdos transmitidos tudo ao vivo, a partir de desafios criados por cybercriminosos. Tudo foi denunciado por ativistas que acompanham as redes sociais para identificar e denunciar crimes. Em comunidades no aplicativo Discord, eles observaram e gravaram horas de material violento. No Brasil, o incentivo à automutilação é crime, mas tem no Discord. Em tempo real, os criminosos desafiam alguém a praticar violência contra si ou contra animais, uma forma de divertimento cruel. O advogado Aldo Evangelista, especialista em direito digital na Amazônia, explica como funcionam esses desafios. E começa ali a ameaçar que você precisa fazer certos atos, como no caso de se mutilar, de se cortar, de chegar até tirar a vida, de beber água de vaso sanitário, também de chegar também ali a maltratar animais, porque senão essa ameaça vai ser publicada ali, essas suas imagens mais íntimas. Outros são levados a fazer isso por conta que estão cumprindo aí certos desafios. E há também certos casos de certos adolescentes, né, que foram para certos locais tentando participar, achando que eu participaria de um evento, de uma reunião ali de jovens, mas na verdade foram vítimas de abusos sexuais e da mais formas diversas aí e absurdas que a gente possa imaginar. O aplicativo permite que as pessoas se comuniquem em transmissões em tempo real de vídeos dentro da plataforma. O crescimento da violência também é percebido pelo Safarnet, associação civil que recebe denúncias de violações aos direitos humanos na internet no Brasil. Nos Estados Unidos, o Discord já vem sendo questionado na justiça. Na sexta-feira, dia 23 de junho, a polícia prendeu 2 criminosos que agiam na plataforma e identificaram mais um, o Carlos Eduardo, que é conhecido como DPE. Ele, que estava foragido, foi preso na última segunda-feira, dia 26 de junho. No total, 5 pessoas foram presas acusadas de envolvimento em crimes de violência contra adolescentes na plataforma Discord. Além da responsabilização individual dos agressores, o Ministério Público de São Paulo também investiga o Discord. O especialista Aldo Evangelista, que analisou o caso, orienta que os pais devem ficar atentos para saber se os filhos, principalmente menores de idade, não estão envolvidos nessa prática. Podem se olhar o dispositivo informático, seja o celular, o tablet, o computador, o que eles estão fazendo, com o que eles estão se conectando, com o que eles estão conversando e acompanhar e conversar diariamente sobre esse submundo. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h44. Chegou a hora da gente conferir os assuntos da política local, mais precisamente os bastidores da política amazonense, né, Carlão? Com ela. Sim, ela ainda está aqui se preparando para Parintins, mas ainda com um compromisso aqui conosco, né, Cíntia Blink? Cíntia Blink, boa noite, Cíntia. Então, qual o novo dia especial do calendário de Manaus? Os vereadores estão pensando em criar, depois do dia do reggae, qual é um novo dia tão importante? Temos criatividade na Câmara, viu? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, a vereadora Glória Carratti, ela propôs o Dia das Mães que oram pelos filhos. Eita. Legal. Tem que ser específico, né? Porque o Dia das Mães já tem, o Dia das Mães que oram já deve ter por lá mesmo. Aí tem o Dia das Mães que oram pelos filhos. A proposta quer homenagear um movimento da Igreja Católica. Ele vai ser celebrado, se aprovado, no dia 30 de março agora. De março, enfim, 30 de março, gente, todo ano tem. E a vereadora justificou dizendo que é uma forma de reconhecer esse movimento aí da sociedade. E o projeto está começando a tramitar na Câmara Municipal de Manaus. Ele vai para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é aquela que fala sobre se o projeto é legal ou não, se fere ou não a legislação. E essa comissão, a gente lembra, né, que é aquela que tá tendo uma certa polêmica para saber quem vai ser o presidente, se vai continuar sendo o vereador Gilmar Nascimento, enfim. E a Câmara continua priorizando esse tipo de matéria, que são dias, novos dias, homenagens, título de cidadão, e as pessoas estão observando isso, tanto que esse tipo de matéria vai parar nas redes sociais e as pessoas comentam. Um dos comentários que eu pensei por lá, eu acho que peguei ele porque ele pega ali o espírito da coisa de quase todos os outros que estão comentando, fala assim: se fizer melhorias na educação, saúde, mais creches e etc., será um canal de Deus para as orações delas serem atendidas. Bem mais útil. É um dos comentários que eu achei muito assertivo. Sim, muito assertivo. Mas também teve gente defendendo, falando que bom que a vereadora fez. Bem menos, tá? Foi bem menos. Mas teve gente defendendo, dizendo que bom que a vereadora fez aí esse reconhecimento, esse movimento da Igreja Católica e tudo mais. E vamos lembrar o salário deles? Isso que eu ia perguntar para você agora. Quanto está o salário de cada vereador para trabalhar assim para a remuneração deles é 18.900. De cada um, nós temos em Manaus 41 vereadores. Aí faz as contas que eu não consigo, sou jornalista. Faz as contas aí, você vê quanto que a gente paga por mês, quase 19 mil. Né? Exato, para, enfim, para esse trabalho. Isso no mês, e a gente falando aqui só de remuneração, porque tem cotão, né? A cota de atividade parlamentar, verba de gabinete, gasolina, diária, passagem de viagem por aí, enfim. Karime, Carlão. Olha só, entre as polêmicas do dia, nós tivemos hoje, né, o ex-deputado federal Marcelo Ramos aí participando dessas polêmicas aí, quando ele respondeu, né, estranho, um hater. Conta pra gente, assim. Marcelo Ramos, de vez em quando, ele reaparece com alguma coisa, normalmente nas redes sociais. A última vez foi de uma forma super bacana, as pessoas estavam, né, ele estava ali positivo, porque ele estava mostrando apoio ao filho dele, que é homossexual e tudo mais. Ele trouxe essa pauta. Aí agora a coisa muda um pouco, porque o ex-deputado federal Marcelo Ramos, ele abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, coisa que eu não recomendo pra ninguém, viu? Porque você não tem controle, você abre a caixinha de pergunta e vai vir tudo que é pergunta. Então apareceu e ele foi responder. Ele ficou sem mandato, né? E ele também ficou assim, sem filtro. Então a pergunta foi: como se sente sabendo que não ganha nem para presidente de bairro? E aí ele respondeu, que eu não vou falar tudo porque no fim o pi. Exatamente. Complicado. Muito palavrão, gente. Cara, pra te falar a verdade, é libertador. Veja, eu agora tenho mais liberdade, ganho 4 vezes mais que um deputado federal. Marcelo Ramos de vez em quando traz essa história do salário, né? Ele até foi assunto porque falou disso aquela vez, do jogador de futebol e tudo mais. Aí ele continua: e acima de tudo, conquistei a liberdade de mandar um babaca feito tu pra pi. Eita. Que pi. Literalmente. Ele realmente parece que ficou muito magoado por não ter sido reeleito. Isso, é o que a gente imagina. Esse comentário, Karime, seu, ele é também de muita gente na rede social, falando. A percepção da gente. Ele ainda não assimilou a derrota, digamos. Não, foi um baque que até hoje, né? Mas veja bem, você tem
Você é deputado federal, vice-presidente da Câmara dos Deputados e você não consegue a reeleição, realmente é pra doer, né? Uma derrota política. E ele estava grande. bem embalado, ele estava bem participativo, né? Sim, mas quando o assunto era a Zona Franca de Manaus, ele sempre estava defendendo. Sempre presente, ativo, e tinha uns números de cabeça, explicava como ninguém o assunto. Conhecia bem, conhece a causa. Exato. É verdade, eu entendo que foi até uma perda que tivemos. Sim. Mas enfim, supera. Karime, Carlão. Cíntia, vamos então para Parintins. É o seguinte... Tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo lá? Vamos lá. Seguinte, 2 mulheres lideram a disputa para 2024 para a prefeitura, olha aí. E chegamos em 2024, né? Já em Parintins em 2024. Pois é, 2 mulheres estão liderando aí, segundo a Perspectiva Mercado e Opinião, margem de erro de 5,2. Estão empatadas, um empate técnico. A vereadora Brenda Diná, com 23,4%, e a ex-esposa do prefeito de Parintins, Michele Valadares. O que as duas têm em comum é que as duas não têm uma boa relação com Bi Garcia, que é o prefeito de Parintins, viu? Brenda Diná faz oposição a ele na Câmara Municipal de Parintins, e Michele Valadares é ex-esposa num término não muito amigável, pelo que eu tenho reparado aqui nas notícias. Ela sempre teve uma boa relação com a cidade, mas ela nunca investiu em tentar aí um cargo segundo eu encontrei, porque a Bi Garcia não apoiava. Então agora parece que ela vai tentar e tem boas chances, segundo a pesquisa aqui do Perspectiva. Brenda Diná aparece com 23,4%, Michele Valadares com 19,4%. Isso aqui na estimulada, né? Que é aquela que fala esse candidato, qual você escolhe. Aí, em terceiro lugar, aparece o candidato que é apoiado por Bi Garcia, que é Matheus Assayag. Ele é presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador. Em quarto lugar, aparece Israel Paulaim, que, de acordo com o que a gente já apurou aí nos bastidores, é o candidato do governador Wilson Lima. Então, tudo indica que a coisa em Parintins vai ser interessante, viu? Não só agora no fim de semana, mas em 2024 também. Sem dúvida. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora é da gente conferir o tempo e a temperatura para esta noite, né? Esta noite de quarta-feira. Como é que fica, Karime? Previsão do tempo. Quente, Carlão, quente, sem previsão de chuva, segundo informações do Clima Tempo, tá? A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 94%. Mix. 18 horas. Esporte. Chegou a hora de conferir os assuntos do esporte com Cid Soares. Boa noite. Buenas, bem-vindo. Tá bom? Tudo bem? Tudo certo. Conta pra gente. Então bora, né? Bora. Amazonas é medalha de prata na Copa Brasil Grão-Pará de Polo Aquático 2023. A equipe é formada aí por 13 atletas e a Copa Brasil reuniu seleções de vários estados buscando o título lá no Pará. A equipe representante aqui do Amazonas, que teve aí como principal adversário o time do Remo, mostrou técnica e raça na competição, conquistando medalha de prata. Não foi agora, mas a gente chega lá. E a Federação Amazonense de Futebol divulgou hoje os grupos e o regulamento da primeira edição da Copa da Floresta. Serão 36 ligas do interior do Amazonas, divididas em 6 chaves. Essa competição será disputada em 3 fases e com idade livre. Os jogos acontecerão no meio da semana, de quarta até sábado. Quarta-feira, portanto, até sábado. E o torneio está previsto para iniciar no dia 16 de agosto e a final no dia 14 de outubro. As sedes do torneio ainda serão divulgadas. A gente vai fazer isso aqui, se Deus quiser. Náutico e Amazonas se enfrentam às 8h30 desta noite, lá nos Aflitos, em Recife. Partida que fecha aí a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E a partida coloca frente a frente os 2 times com maiores invencibilidades dessa Série C. O Náutico não sabe o que é ser derrotado a 6 jogos. Conta com 3 vitórias e 3 empates, sendo os 4 últimos já sob o comando do técnico Fernando Marchiori. Já o líder Amazonas, após estrear perdendo aí para o Brusque, está aí a 8 jogos invicto, com 5 vitórias e 3 empates. A equipe ainda tem como artilheiro da competição aí o Sassá,
né, que está com 11 gols, está muito bem, obrigado. O zagueiro Eduardo Bauerman acertou hoje a sua transferência para o Alanyaspor, lá da Turquia. Eu falei certo? Acho que sim. Agora falta apenas assinar a rescisão contratual com o Santos. Bauerman é investigado pela Operação Penalidade Máxima, Carlão. Ele é suspeito de participar de um esquema de apostas. O zagueiro está suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e não pode atuar por 12 partidas. Ele já cumpriu 5. Tem muitos nessa situação. Vai uma barca aí. Bom, a Libertadores e a Sul-Americana de 2023 aí estão ficando marcadas por casos constantes de racismo, de novo. Do início da competição, das competições, melhor, em fevereiro até o momento, foram 9 casos de racismo, todos denunciados à Conmebol. 8 participaram de clubes brasileiros, com 3 episódios sendo aplicadas aí punições que até agora, todos com multas de aproximadamente R$500 mil. O último registro foi feito pelo Atlético Mineiro no empate diante do Libertad, no Paraguai, ontem. Na saída de campo, o goleiro Everson, do Galo, foi chamado de macaco por alguns torcedores paraguaios no estádio Defensores del Chaco. Gente, que feio isso. É uma podre, deplorável. Né? Nojento, mas enfim. Vamos O Atlético registrou as imagens e enviou ao delegado da partida para dar conhecimento à Conmebol, que ainda não se manifestou sobre esse caso. E para nós encerrarmos, Já? Bacana, andei rápido aqui. Bom, a oferta do Al Nassr, pro Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, para contratar o treinador Luiz Castro do Botafogo, envolve um saláriozinho de 6 milhões de euros. Boa. Sabe quanto é isso? 31,7 milhões de reais na cotação atual. É muito dinheiro. Anual, livres de imposto, além de uma mansão de 2,5 milhões de euros. Algo em torno de 13 milhões de reais na cotação atual. E para o treinador português morar no país que ficará para se cumprir esse vínculo até o final. Será que ele vai? Eu não iria. Não saio de Manaus por dinheiro nenhum. Cid é caro, passe do Cid é caro. Muito obrigada. Eu iria para Parintins. Boa. Obrigada pelas informações, Valeu, até Cid. Até amanhã. Até amanhã, 6h56. 18 horas. Olha só, quarta-feira, hein? Quarta-feira a gente confere os lançamentos do cinema com ele, Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7. E para quem não vai para o Festival de Parintins, não se preocupe, tem muitas opções chegando aos cinemas de Manaus neste fim de semana. A principal atração é o reencontro com Indiana Jones. Em A Relíquia do Destino, o arqueólogo mais famoso do planeta estará ao lado da afilhada para impedir que um artefato perigoso e raro caia nas mãos erradas. A produção é a primeira da série sem direção do Steven Spielberg. O comando é do James Mangold, conhecido por Logan e Ford vs Ferrari. O filme ainda marca a despedida do Harrison Ford do lendário personagem. Com as férias escolares já em andamento, é claro que vai ter opção para criançada nos cinemas de Manaus. A animação Ruby Marinho, monstro adolescente, traz a personagem título, um ser das águas adolescente, completamente deslocada na escola do oceano. Para piorar, a mãe é super protetora e a impede de sair para a praia. É claro que a Ruby não resiste à tentação, quebra a regra e descobre ser a herdeira do trono dos 7 mares. Para proteger quem ela mais ama, a nossa heroína terá que abraçar quem ela é. Já no Casarão de Ideias, o cinema de rua do centro de Manaus tem 2 novas atrações. A primeira é o britânico O Último Ônibus. No drama, um viúvo usa o passe de ônibus gratuito para viajar para o outro lado do Reino Unido, onde ele e a esposa moravam. Na bagagem, somente as cinzas dela e muita saudade. Já La Parle mostra 4 amigos passando as férias no litoral da França. O lugar é famoso por reunir pessoas ao redor de La Parle, uma onda que, de acordo com a tradição local, revira sentimentos e traz novas resoluções. Eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto com um sucesso do cinema de terror. Bons filmes, bom Festival de Parintins a todos e até a próxima. Tchau!
Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números do censo do IBGE divulgados hoje destacam Manaus como a capital que mais cresceu em termos populacionais nos últimos 12 anos. O número de habitantes da cidade cresceu 14,5% no período. Sai de 1,8 milhão para mais de 2 milhões de habitantes. Manaus recebeu em pouco mais de uma década um incremento de 261.533 novos moradores. Apesar do crescimento significativo, a capital amazonense se manteve no posto de 7ª cidade mais populosa do país. Os números mostram um imenso desafio e responsabilidade que têm os gestores ao longo do tempo. Todo esse crescimento aumenta os problemas de trânsito, transporte, saneamento e meio ambiente. Por isso, é preciso buscar recursos e soluções para enfrentá-los e de forma rápida e inteligente. 18 horas. Agora 6h59, Karime, tem a saideira? Tem sim, Carlão. Amanhã acontece a procissão fluvial de São Pedro. Amanhã aqui em Manaus, tá? O cortejo sai da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Educandos, às 4 da tarde, até o terminal de desembarque de pescado na Feira da Panair. De lá, os fiéis seguem em barcos pelo Rio Negro, passando pela ponte Jornalista Felipe Dal e comunidade de São Pedro, na Compensa 3. Tradicional, hein, Karime? Tradição. Agora sim, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite, ouvinte, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.